Olá, bem-vindo ao debate com os candidatos a vice nas chapas que disputam a presidência da República. Esse é mais um evento promovido pelo UOL, pela Folha de São Paulo e pelo SBT nas eleições 2018. Participam desse debate a candidata Manuela, do PCdoB, ela é vice na chapa de Fernando Haddad, do PT. A candidata Ana Amélia, do PP, ela é vice na chapa de Geraldo Alckmin, do PSDB. A candidata Cátia Abreu, do PDT, ela é vice na chapa de Ciro Gomes, do mesmo partido. O general Mourão, do PRTB, que é vice na chapa de Jair Bolsonaro, e o candidato Eduardo Jorge, do PV, que é vice na chapa de Marina Silva, foram convidados, mas não compareceram. Eu sou o Diogo Pinheiro, jornalista do UOL, e tenho aqui ao meu lado a Débora Bergamasco, do SBT, e a Thaís Bilenque, da Folha de São Paulo. A novidade desse debate é o banco de tempo que as candidatas vão ter para gastar como quiser. Vamos conhecer as regras. Cada candidato terá um tempo total de 22 minutos para falar. O debate será dividido em 4 etapas, mas não terá intervalos. Na primeira etapa, cada jornalista fará uma pergunta para os candidatos. Os temas são livres e todos os candidatos respondem. Em seguida, cada candidato fará uma pergunta para os colegas. Os temas também são livres e todos os candidatos respondem. Na terceira etapa, cada jornalista fará uma pergunta para os candidatos. O tema da pergunta foi definido em sorteio e todos os candidatos respondem. Por último, cada candidato fará uma pergunta para os colegas. O tema também foi definido em sorteio e todos os candidatos respondem. Bom, para começar esse bate-papo, a Thaís vai fazer a primeira pergunta, o tema é livre, e ela vai fazer a mesma pergunta para as 3 candidatas. A ordem de respostas definida em sorteio, então quem responde primeiro é a candidata Manuela, depois a candidata Ana Amélia e a candidata Cátia Abreu. Thaís, por favor. Bom dia, candidatas. Obrigada pela presença. Ontem saiu mais uma nova pesquisa que mostrou o Bolsonaro crescendo ainda mais, inclusive entre as mulheres e os mais pobres. Eu queria entender como é que as senhoras têm explicação para esse fenômeno, para essa circunstância, dado, inclusive, que nesse final de semana houve protestos durante todo o sábado pelo país inteiro em protesto contra o Bolsonaro. Manuela, qual que é a sua explicação para essa situação? Bom dia, Thaís, Débora, Diogo, Cátia e Ana, todos estão nos assistindo. Primeiro, nós vivemos no dia 29 um dia belíssimo, né? Eu que há 14 anos tenho mandatos parlamentares, que atuo há muito tempo nos temas relacionados às mulheres e à juventude, fiquei muito impressionada ao ver as ruas de todas as capitais e de cidades menores, de cidades grandes, tomadas por mulheres com as suas famílias, né? Muitas mulheres com seus filhos, muitas mulheres com os maridos, enfim, algumas com mães mais velhas, caminhando pelas ruas e dizendo que acreditam que o Brasil pode se desenvolver com democracia, e ele não, né? Que acreditam que o Brasil pode se desenvolver garantindo direitos para os trabalhadores, 13º salário, e ele não acredita nisso. Então, as ruas nos mostraram que há possibilidade da construção de uma saída democrática, eleitoral e democrática para o nosso país. As pesquisas, Thaís, nessa última semana, elas apresentam sempre uma oscilação, né? No dia anterior saiu uma outra com outro resultado, diferente desse. O que nós estamos vendo é que teremos um segundo turno com muita competição, e creio que a disputa primeira que se dará é essa, se nós tomaremos um rumo democrático ou não, e a segunda, de projeto mesmo de país, quer dizer, nós assumiremos uma ideia de desenvolvimento com justiça social ou uma ideia de desenvolvimento que trata homens e mulheres diferentes, que trata negros e brancos diferentes, que é a ideia de Jair Bolsonaro. Eu acredito que o povo brasileiro vai escolher o caminho da democracia, dos direitos sociais e da igualdade, e as mulheres terão um papel imprescindível na construção dessa vitória. Candidata Ana Amélia, a eleição está se afunilando, como a gente vê, e acabou que com a liderança isolada do Bolsonaro e do Haddad, para boa parte da população, vai se tornar um plebiscito da menor rejeição, o antipetismo versus o ele não, a rejeição ao Bolsonaro. A senhora vai levar a sua posição antipetista, que é a linha condutora da sua atuação política, para a urna, se for necessário, inclusive, se a chapa não tiver, e votar no próprio Bolsonaro? Thaís, a gente nunca trabalha com o condicional na política. Você tem que ter a certeza e a convicção até a última hora. Até porque a eleição é uma caixinha de surpresa.
O que está se vendo é que o candidato que está liderando as pesquisas conseguiu se apoderar, incorporar toda a defesa da agenda petista, ele incorporou para ele. Não só representar a elite, mas representar também a classe mais pobre, como você deu e mostrou nessa pesquisa. Nós somos a terceira via. Geraldo Alckmin é a terceira via, pelo seu poder moderador, pela sua capacidade, pela sua competência no diálogo para convergência ao centro. E os desafios que o Brasil terá em 2019 são tão gigantescos que, sem esse apoio, sem essa capacidade de articulação com o Congresso Nacional, o que nos espera é uma situação bastante complicada. Candidata Cátia Abreu, a senhora se aproximou muito da Dilma durante o processo de impeachment. Queria entender se essa aproximação pode, inclusive, se estender agora na eleição, se a chapa também, novamente, não estiver à frente das pesquisas, se é possível um apoio ao PT para garantir que o Bolsonaro não seja eleito. Diogo, Débora e Thaís, muito obrigado pela oportunidade. Ana Amélia e Manu e todos que estão nos ouvindo nesse momento, muito obrigado pela audiência. E dizer que em eleições nós não trabalhamos sobre hipótese. A hipótese nossa é Ciro Gomes ir para o segundo turno, mesmo porque as pesquisas já estão respondendo há tempos que ele vence Bolsonaro com grande distância e vence Haddad também com uma boa diferença. Então, a população já escolheu Ciro Gomes como uma alternativa. E eu tenho a convicção de que, lembrando de tudo que Bolsonaro já disse, que agora está em silêncio, só fala de segurança pública, mas ele já disse que as mães não devem amar os seus filhos que são homossexuais, que se um homossexual mudar para o lado do apartamento dele vai desvalorizar o apartamento, que se um filho dele namorasse uma negra seria promiscuidade, que ele acha que as mulheres devem ganhar menos, que as mulheres são mais fracas, que ele fraquejou e teve uma filha mulher. Então isso precisa ser relembrado na cabeça das mulheres, porque elas têm mais o que fazer, trabalho, 1000 preocupações e vão se esquecendo disso. Então nós temos que lembrar a cada momento o que ele pensa dos negros, o que ele pensa dos homossexuais e principalmente o que ele pensa a respeito das mulheres. E por outro lado o PT, que nós já conhecemos e sabemos o que está acontecendo na memória das pessoas, uma aversão ao PT, não vou discutir se merece ou não merece, mas por conta das denúncias de corrupção. Também não estou dizendo que estão todos condenados, estão sendo investigados, alguns sim condenados. Mas essa lembrança ruim das denúncias de corrupção, isso vai persistir durante o segundo turno fortemente. A Lava Jato não acaba dia 7 de outubro. Paraná, Curitiba não vai dar paz ao PT enquanto não demonstrar tudo o que ocorreu e todas as denúncias. É este o país que nós queremos? Continuar vendo um presidente no escanteio, na corda dos ringues, acusado o tempo todo de corrupção, e nós vimos o que aconteceu com Dilma, que foi uma vítima de tudo isso, que está lá candidata em Minas Gerais, não foi condenada, mas perdeu seu mandato. Então eu creio que o PT precisa aprender que às vezes a gente ganha, mas não leva. Então está correndo para a beira do abismo e sabe que isso não vai acabar bem. Bom, dando sequência aqui, quem pergunta agora é a jornalista Débora Bergamasco, mas eu queria pedir aqui para o jornalista a colaboração para a gente tentar só repetir a pergunta que foi feita para o primeiro candidato e para os demais, de acordo com as regras que foram estabelecidas. Débora, por favor, você pergunta, o tema é livre. Quem responde primeiro é a candidata Ana Amélia, depois a candidata Cátia Abreu e, por último, a candidata Manuela. Por favor, Débora. Farei a mesma pergunta para as três. Meu tema é sobre combate à corrupção. A Lava Jato, ela é comemorada, celebrada por boa parte da população, mas sofre também críticas de arbitrariedade de juízes e do Ministério Público. Eu quero saber, no governo de cada uma de vocês, quais vão ser os dispositivos para evitar que no governo de vocês se instale uma corrupção sistêmica? Débora, eu quero aproveitar também, agradecer ao UOL, ao SBT, à Folha de São Paulo por essa oportunidade, ao Diogo e à Thaís, e a todos que estão acompanhando pelas redes sociais e pelos nossos veículos essa transmissão desta conversa mais do que um debate. Esse é o tema crucial. As instituições, o Conselho Nacional de Justiça tem
um órgão que controla os desempenhos e a atuação dos seus órgãos. O Conselho Nacional do Ministério Público é a corregedoria ética da conduta de cada um agente público nas áreas respectivas, seja da área do Ministério Público, seja no Poder Judiciário. A própria Polícia Federal também tem seus órgãos de controle de ética. É claro que na exacerbação de processos tão importantes como é a Lava Jato, que precisa ser preservada. Eu temo pelo futuro da Lava Jato, conforme o resultado desta eleição, em função do que significou ela, de que pela primeira vez na história do Brasil, uma operação determinada pelos agentes públicos que estão trabalhando republicanamente representaram. Não tem bandido de preferência, todos estão, vários partidos. E o PT não pode ter a narrativa de que a Lava Jato é uma perseguição do juiz Sérgio Moro ao Lula. Não é isso, senão não estariam arrolados no processo da Lava Jato tantos políticos, alguns já caçados, e tantos empresários, grandes empreiteiros, que fizeram uma aliança espúria com o PT ao longo dos governos. Palocci está contando toda essa história e temo pelo futuro, dependendo do resultado da eleição. Então, a Lava Jato precisa ser preservada e os órgãos de controle precisam ter, falei isso para a procuradora Raquel Dodge, quando ela foi submetida à sabatina e quando esteve em contato com os representantes do nosso Partido Progressista. Eu disse a ela, é preciso, primeiro, agilidade, precisa a questão da impessoalidade e a rapidez no julgamento. Caso contrário, você percebe que isso pode demorar. E não também aproveitar um período eleitoral para tomar decisão agora. Então, isso também é preciso ser avaliado. Mas temo também pelo futuro da Lava Jato. Repetindo a minha pergunta, candidata Cátia Abreu, a Lava Jato ela é muito elogiada por uma grande parcela da população, mas também sofre críticas de arbitrariedade de juízes e membros do Ministério Público. O que a senhora fará no seu governo para evitar que a corrupção sistêmica se instale nele? De fato, a corrupção tomou conta do Brasil e não é só na União. Desde municípios, estados, em todos os lugares, as pessoas sentam na cadeira já imaginando como fazer para tirar um dinheirinho daquele lugar. E isso tudo é exemplo. Claro que nós precisamos das instituições de comando e controle, tudo isso é muito importante, o Ministério Público fazer toda essa vigilância. Agora, numa operação como Lava Jato, nós não podemos deixar de aplaudir que, de fato, é uma operação corajosa e que pela primeira vez pegou os políticos. Erros cometidos? Tem erros cometidos. Por isso nós temos que discutir e debater muito a questão do abuso de autoridade, não só de juízes, de promotores, mas também em todas as esferas de governo, desde lá de baixo até o último ente federado. Eu acho que todo abuso de delegados, de professores, de psicólogo como eu, que seja do serviço público, nós não podemos permitir. Agora, a lei ser cumprida, ninguém vai barrar. Se atingiu o Francisco, tem que atingir também o Chico e nós daremos todo o reforço para que a corrupção sistêmica finalize definitivamente no país, porque não rouba só dinheiro, rouba vidas, rouba saúde, rouba remédio, rouba cirurgia, rouba escola de tempo integral. Então nós temos que fazer uma ação duríssima com todas as instituições para acabar com a corrupção no país. E acabo lembrando novamente, não será um governo que está totalmente acusado de corrupção no PSDB também, e eu acho isso muito ruim, mas nós temos 5 governadores do PSDB que também estão sob investigação, busca e apreensão, alguns até chegaram a ser presos. Eu não comemoro nada disso, sinceramente, isso é muito ruim para o Brasil. Então eu acho que nesse momento nós precisamos de um candidato que está livre de todas essas acusações para poder unificar o país e ninguém colocar o dedo no nariz dele com relação à corrupção. Então, vou repetir mais uma vez a pergunta para quem chegou agora também. Candidata Manuela, a Lava Jato é comemorada por boa parte da população, mas também sofre críticas de arbitrariedade de juízes e membros do Ministério Público. O que a senhora fará no seu governo para evitar que a corrupção sistêmica se instale nele? Então, Débora, existem aqueles governos que combatem a corrupção e os outros que colocam ela para baixo do tapete. Eu acredito que no último ciclo nós avançamos muito na consolidação de mecanismos de controle e combate à corrupção.
Eu lembro vocês que a lei de transparência é nova, ela ainda não é perfeita, mas ela é uma lei nova que foi aprovada há 8 anos, eu era deputada federal, 7, 8 anos atrás, talvez. Nós fortalecemos a Polícia Federal, nós garantimos a autonomia do Ministério Público Federal, aliás, a autonomia para que eles indicassem os seus chefes. Vejam, todo o período, aquele procurador escolhido pelos demais tomava posse como procurador-geral, isso acabou no governo Temer, é bom dizer, né? Não foi a primeira da lista que foi indicada, mas nos nossos governos sempre foram a primeira da lista, sempre foi a primeira da lista. Além disso, eu creio que nós precisamos pensar em novos mecanismos para que a corrupção não aconteça. Nós criamos mecanismos que controlam, combatem e punem os episódios que já aconteceram, mas nós precisamos criar mecanismos que impeçam ela de acontecer. E eu acredito muito nas ferramentas que combinam controle público com participação social, né? Acho que a participação, o estímulo da participação da população nas decisões e no controle das atividades do Estado é o mecanismo mais eficiente para o controle e para evitar novos casos de corrupção. Com relação aos abusos, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade de saber que não existe nenhum espaço no mundo, e nem no Brasil, e nem no poder público, imune a determinadas práticas abusivas. Não existe todos os juízes são santos, nem todos os deputados são santos, nem todos os promotores, nem todos os jornalistas. Então, quando há excesso, é natural nas democracias que se denuncie. Quando vocês, jornalistas, denunciam a um deputado, descobrem algo de um deputado e o denunciam, vocês não estão agindo contra o parlamento. Ao contrário, querem que aquele deputado seja punido pelo seu ato para que o parlamento seja fortalecido. Da mesma maneira, creio eu, são feitas as denúncias com relação aos abusos visíveis à população da Operação Lava Jato. Não há um brasileiro hoje que não perceba a motivação política do juiz Sérgio Moro, né? Então, justamente para preservar as operações que combatem a corrupção, é preciso denunciar aqueles que agem de forma abusiva ou mesmo de forma política, como é o caso dele, bastante visível. Obrigada. Bom, dando sequência, agora eu faço a pergunta, a sequência aqui de resposta, candidata Cátia Abreu, Manuela, Ana Amélia. Minha pergunta é a seguinte: diante de um cenário de tamanha instabilidade, olhando o nosso passado recente, caso a chapa de vocês seja eleita, o presidente seja alvo de um processo de impeachment, as senhoras renunciam em solidariedade ao cabeça de chapa ou assumem a presidência? Por favor, candidata Cátia Abreu. É uma pergunta surreal. Eu não consigo nem responder, porque, na verdade, isso é um negócio tão sério. Voltando, se a senhora fosse, por exemplo, o presidente Temer, e aí, diante do impeachment da Dilma, a senhora assumiria ou renunciaria? Eu só posso garantir uma coisa. O vice-presidente tem um papel super importante no que diz respeito à confiança, à credibilidade e à segurança para um presidente trabalhar. Se eu fosse a vice de Dilma, ela não teria sofrido impeachment, isso eu garanto. Então, com Ciro Gomes, nós seremos muito leais um ao outro para que nós possamos ser leais ao país. Jamais moveria um dedo ou uma ação para trabalhar a favor do impeachment do presidente. Isso é uma questão da Justiça, do Congresso Nacional, e nós temos que fortalecer as instituições. E eu, no meu presidente, eu confio cegamente, porque ele tem história na vida pública de nunca ter praticado um ato incorreto ou que tenha algum processo contra ele. Candidata Manuela. Eu achei a pergunta também engraçadíssima, como a Cátia. Isso não vai acontecer por várias razões, né? Dentre elas, que o nosso candidato, Haddad, é o homem certo para governar o Brasil nesse momento. Ele tem, além do nosso projeto, um projeto que representa a possibilidade de desenvolvimento com combate às desigualdades que a gente vive, a retomada de direitos importantes para o nosso povo, retirados a partir da reforma trabalhista, por exemplo. A gente representa a retomada dos investimentos públicos em educação e saúde, mas, além disso, o Haddad, na minha interpretação, tem a tranquilidade e a capacidade de lidar com a divergência, né? O Brasil vive hoje um ambiente de guerra, de ódio, começado justamente pela postura do Temer, que não só assumiu, como articulou o golpe, o impeachment que nós vivemos. E, portanto, a partir daquele momento, o ambiente de ódio se disseminou na política e na sociedade brasileira. Como repactuar isso? Algumas características, qualidades individuais também são importantes. Então, respeitar as divergências, saber ouvir,
né? Construir pontes e não implodi-las e ter tranquilidade para lidar com situações muito adversas. Por quê, Diogo? Porque a crise que o Brasil vive, política e econômica, é muito grande, são, né, duas crises muito grandes. Como é que a gente enfrenta isso com truculência? Como é que a gente enfrenta isso com ódio? Como é que a gente enfrenta isso dizendo que mulher e homem devem ser tratados diferentes? Não dá, né? É preciso alguém com projeto firme de combate às desigualdades, de retomada do crescimento econômico, mas também com serenidade, tranquilidade e capacidade de conviver com a divergência. Por isso esse cenário que tu levantaste não vai acontecer no nosso governo. Se acontecer, eu pergunto para a senhora renunciaria em solidariedade ou assumiria a presidência? Primeiro que isso não acontecerá, porque o impeachment acontece por dois fatores. Ou crime de responsabilidade, que foi o caso de Dilma, ou um ato muito grave que envolva uma corrupção gravíssima, como foi Mensalão, e que o Lula, como tinha o processo Tefal, não pegou, e o Mensalão veio aí, o Petrolão veio aí para confirmar o envolvimento do governo. Não acontecerá com Alckmin, porque governou um estado como São Paulo, que representa praticamente vários países, e a ele não é imputado. Alckmin e eu somos ficha limpa e temos vida limpa. Então, esse processo de corrupção não tocará e não terá nenhuma hipótese sobre isso. Eu quero só lembrar pouco, eu estava aqui falando sobre o risco que corre a Lava Jato, dependendo do resultado dessa eleição. E a candidata a vice na chapa de Haddad, do PT, acaba de confirmar isso, dizendo que Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, está agindo politicamente nesse processo. Eu acho que essa é uma denúncia gravíssima a um magistrado que vem cumprindo rigorosa e republicanamente o seu dever como magistrado e que tem o mundo ganhado espaço pelo trabalho exemplar que vem fazendo em relação à institucionalização do Estado democrático de direito em nosso país. Não há o que conversar sobre isso. E, de novo, temo pelo futuro da Lava Jato, dependendo do resultado eleitoral. É inaceitável uma situação e um risco como esse. Bom, agora a gente entra na segunda etapa desse debate, onde as candidatas perguntam para as candidatas, o tema é livre e, de acordo com a ordem definida em sorteio, a primeira candidata a perguntar é a candidata Manuela. E as duas outras candidatas respondem a mesma pergunta. Eu pergunto primeiro para a senadora Ana Amélia, assim, né? Tem uma... Você faz a pergunta, as duas vão responder a mesma pergunta. Só para eu me localizar, porque a gente mudou as regras hoje, eu estou me relocalizando. Senadora Ana Amélia, a senhora acaba de dizer que existem assuntos que a gente não fala. Para mim, na democracia, nós falamos tudo. E eu luto muito para que a gente siga vivendo nesse ambiente democrático após o período eleitoral. Nós vivemos, no sábado 29, um dia belíssimo no Brasil. Várias candidaturas se somaram ao Ele Não. Seu candidato no debate da Rede Record começou elogiando as mulheres, dizendo que se somava ao Ele Não, que o Ele Não era importantíssimo para o Brasil. A senhora e a sua chapa, no segundo turno, manterá essa opinião de defesa do Ele Não, ou isso era algo pontual em função da disputa eleitoral do primeiro turno? O segundo turno não está definido, será definido pelas urnas no domingo, dia 7, e essa hipótese nós não trabalhamos com ela, não há necessidade nenhuma de estar condicionando ou imaginando o que vai acontecer. As urnas são sempre uma caixinha de surpresa. Se as pesquisas fossem definidoras de um resultado da eleição, a gente apenas consultaria o Datafolha e o Ibope e já teria feito o resultado da eleição. Há vários resultados. Aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, em 2016, um candidato estava chegando para ganhar no primeiro turno, não chegou ao segundo turno. Em Porto Alegre, a diferença foi de quase 10 pontos, numa pesquisa de boca de urna. Então, não vamos falar sobre hipóteses que não vão acontecer apenas depois do dia de domingo, dia 7 de outubro, que nós vamos ver a realidade e a sensação do eleitorado. Candidata Cátia Abreu. A pergunta foi dirigida, né? É a mesma para as duas. É mesmo, mas eu posso repetir. Eu queria que repetir. Por favor, Manuela, Porque foi bem repita a dirigida. pergunta. Então, meu tempo, hein? Não contou, fica tranquila, Cátia. Nós estivemos juntas nas manifestações de domingo e o Ciro, assim como o Haddad, também se manifestou solidário. Se mostrou solidário às manifestações do Ele Não. Essa postura é uma postura que será mantida no segundo turno, de combate à candidatura que representa a ausência da democracia, a defesa da tortura, a defesa da desigualdade entre homens e mulheres?
Manuela, nós não só defendemos a mulher brasileira e não aceitamos nenhum tipo de ataque às minorias, nós só podemos exigir das pessoas caráter, lealdade, honestidade. O seu modo de viver, cada um age de acordo com a sua consciência e de acordo com os seus princípios, e nós não fazemos julgamento de nenhum ser humano, muito ao contrário. O nosso lema é governar pela paz e com amor. Quase ninguém gosta de falar essa palavra. Parece que é uma palavra que não cabe na política, mas para nós cabe. Paz e amor. Mas também, Manuela, com todo respeito a você e a sua história, eu também gostaria de expor, não temos um movimento na rua, mas contra a candidatura do PT nesse momento. Eu que trabalhei, lutei contra o impeachment da presidente Dilma por julgar incorreto à época e faria tudo novamente, mas acho que o PT está brincando à beira do abismo, não tem a menor condição de Haddad, que é uma pessoa que eu tenho proximidade e nada pessoal, mas que não soube governar São Paulo. Ele foi reprovado em São Paulo como o pior prefeito da maior capital da América Latina. Então ele não terminou o ensino médio e já está querendo fazer graduação e ir para o ensino superior. Presidência da República não é escola para ninguém. Se não deu conta da capital, precisa repetir o ano, aprender a melhor ser gestor, para depois pegar a presidência, tentar se eleger a presidente da República, com todo o respeito que eu tenho à pessoa dele, mas não se mostrou preparado para governar o Brasil. A candidata Manuela pediu a palavra, o tempo é dela. Se as senhoras estiverem de acordo, ela pode usar. Você usa o seu tempo para fazer esse comentário. Nas regras, eu uso ainda o meu tempo como eu quiser. Isso, exatamente. Tudo bem? Por favor, candidato. Claro. Se perder a eleição fosse critério para não governar, nós três não estaríamos aqui, o Alckmin não estaria e o Ciro também não, né? Porque todos já perdemos a eleição. Aliás, um dos debates do Ele Não é aceitar, ganhar e perder. Porque o debate também é sobre aqueles que aceitam as regras democráticas e sobre o candidato que disse que não reconhecerá o resultado das eleições. Então, para nós, a defesa do Ele Não é a defesa dos direitos dos trabalhadores, Bolsonaro é contra o 13º. É a defesa dos direitos de nós mulheres, é a convicção de que as mulheres que criam os seus filhos sozinhas não criam desajustados, mas é também a convicção de que a democracia é parte estruturante da saída para a crise que vive o Brasil. 29 foi uma luta das mulheres contra uma candidatura? Não, foi muito mais que isso. Foi em defesa de um Brasil democrático e com igualdade. E eu queria, inclusive, que a gente pensasse conjuntamente que alguém que foi ministro da Educação por 8 anos, que dobrou as vagas nas universidades públicas em 8 anos, que garantiu que milhares de estudantes entrassem na universidade com o ProUni, só quem já encontrou uma mãe que formou o filho no ProUni ou que colocou o filho numa escola técnica no interior do Brasil, por exemplo, em Parambila, no Rio Grande do Sul, ou em Jequié, onde tem investimentos públicos dessa natureza na Bahia, sabe a diferença que fez o trabalho do Haddad para o Brasil. Então, não só nós estamos prontos, como nós estamos do lado certo e seguiremos estando. Ele não, para nós, não é oportunismo de primeiro turno, é uma convicção de vida. O Brasil merece ser democrático e a saída passa por isso. Podemos seguir? A candidata Cátia Abreu quer falar mais um pouco. À vontade. Eu gostaria de lembrar, Manuela, que não é um caso de perder ou ganhar eleições. Isso faz parte do jogo. Quem entra para uma eleição dizendo não posso perder essa eleição, é melhor não disputar. Eu só estou registrando que, em que pese Haddad poderia ter as melhores das boas intenções como prefeito, ele não conseguiu ser um bom prefeito e agradar a população. Nós, políticos, queremos a aprovação popular, não como demagogia ou oportunismo, mas ele demonstrou não ser o gestor que São Paulo esperava. Ministro, ele fica sempre escapando para as suas bondades ou seus feitos no Ministério da Educação. Por que não discute a Prefeitura de São Paulo em nenhum momento? Apenas o Ministério da Educação, que tinha um presidente da República que definiu as políticas públicas e ele apenas cumpriu, mas deixou mais de 2.000 obras de creches e escolas inacabadas por todo o país e um rombo no FIES de 12 bilhões de reais que hoje os estudantes não conseguem pagar. Essa é a grande vantagem do debate com o banco de tempo. Agora quem pediu a palavra foi a candidata Ana Amélia. Eu faço questão dessa área de educação porque um dos programas que foi saudado, assim, prosa e verso, foi o Pronatec. O Pronatec, criado em 2011 até 2016, 2015, melhor dizendo, consumiu 10 bilhões de reais. Vou repetir, 10 bilhões de reais. E o Pronatec não teve nenhum vínculo com a necessidade de preparar alunos no ensino técnico para o mercado de trabalho. Então, a evasão foi de 80%, e zero de ligação direta entre
o curso técnico e o mercado de trabalho. Apenas um detalhe para ver o descaso e o descalabro que foi na área da educação, a administração do PT e especialmente da ex-presidente que sofreu o impeachment. Candidata Manuela quer falar ou posso passar Sim, para a Ana Amélia fazer a pergunta? Não, eu quero fazer mais uma ponderação. Nós falamos muito sobre São Paulo e também podemos falar sobre 2016, Kátia. Em 2016, no Brasil inteiro, a população, de forma justa, vivendo a crise, vivendo aquele ambiente de tensão política, fez opções de alternância de partidos de governo, sobretudo contra o PT. Mas a história mostrou, né, os últimos 2 anos mostraram os resultados disso. E nós vamos vencer em São Paulo, capital. Haddad vencerá para presidente aqui no primeiro turno. As pesquisas já mostram isso, né? Por quê? Porque o povo lembra das 100 mil vagas em creche, porque o debate sobre mulher, Diogo, ele não é um debate sobre coisas abstratas. Por exemplo, nós falamos que queremos as mulheres no mercado de trabalho e quando prefeito, Haddad criou 100 mil vagas de creche na cidade de São Paulo. Essa é a vida real. Assim como reduziu a velocidade nas grandes vias, poupando vidas, né? Garantindo que mães não enterrassem os seus filhos acidentados. Isso é o amor materializado em políticas públicas. Então, nós podemos falar sobre isso e a população nos dará a vitória aqui em São Paulo porque lembra do nosso trabalho. Antes da candidata Ana Amélia fazer a pergunta, um aviso e um recado. O aviso, a gente descontou de forma equivocada 5 segundos no tempo da candidata Manuela, então ela vai ganhar 5 segundos. Bom. O pedido é para os assessores dos candidatos, se tiverem alguma questão a colocar, por favor, coloquem com a produção e não interfiram no debate. Eles vão conversar lá com a nossa comissão julgadora e eles me informam aqui o procedimento a seguir, por favor. Candidata Ana Amélia. Tema livre? Tema livre, pergunta. Quem responde primeiro é a candidata Cátia Abreu, depois a candidata Manuela. Eu vou fazer uma questão que estou vendo esse cenário nacional perturbador, porque a gente vê que a narrativa do PT ao longo do processo de impeachment foi chamar aqueles que votaram favoravelmente ao afastamento da presidente, com base na Constituição, no crime de responsabilidade, chamar a esses parlamentares, eu inclusive, de golpistas. Muitos dos que votaram a favor do impeachment estão abraçados agora com o candidato do PT e eu queria saber, então, das duas candidatas, que conheceram e acompanharam. Cátia Abreu estava lá votando contra o impeachment, eu estando votando a favor, com uma atuação muito forte na comissão especial. Como fica a coerência do próprio partido e do candidato, que atacava os golpistas, agora abraçado com os golpistas? O que significa isso? Eu acho que isso é inadmissível. Por isso, Ana Amélia, as pessoas, especialmente as mulheres, estão revoltadas com a política e com muita razão. Esse tipo de comportamento, depois de uma luta de choro, de guerra, claro que não sangrenta, mas de desespero e de muita convicção, agora nós estamos vendo o candidato Haddad abraçado com todos aqueles que chefiaram o impeachment no país. Para quem lutou e acreditava na honestidade da presidente Dilma, independente dos seus erros na economia, diversos erros na política foram cometidos, eu não ressalvo isso, mas na honestidade diferente, isso nos dá desânimo de ver que a política, aparentemente, é tudo igual. Alguém me pergunta o que você faria com alguém que te acusou de corrupta, que te tirou de uma cadeira de presidente da República. Eu, sinceramente, jamais, nem sequer conversaria com essa pessoa definitivamente, já que eu acredito mesmo que houve um golpe. Se eu de fato acreditar no golpe, eu acho que é inadmissível, 2 aninhos depois, você se abraçar e se atracar e aceitar apoio dessas pessoas. Dá vontade de desistir de tudo. Eu dou muita razão aos nossos eleitores, amigos, especialmente as mulheres. A candidata Ana Amélia quer repetir a pergunta, lembrando que no Repeteco não tem desconto do tempo. Bom, não é apenas isso, é a coerência de o PT estar abraçado com os que ontem chamaram de golpistas, aqueles que votaram o impeachment de Dilma e agora, por um interesse eleitoral, estarem abraçados firmemente com os seus antes-adversários. Candidata Manuela, por favor.
Teve gente que demorou 4, 5 décadas para reconhecer o golpe de 64. Tem gente que, aliás, até hoje acha que não teve ditadura, né, que defende tortura. E tem gente que rapidamente se deu conta do estrago que produziu no Brasil, desestabilizando a democracia com o golpe contra Dilma. Aliás, Dilma que vencerá a eleição no Senado em Minas Gerais contra um Aécio que se escondeu e sequer concorre ao Senado. Por quê? Porque o povo percebeu que aquilo foi uma armação, que não há crime de responsabilidade, que ela, honesta, foi tomado o governo por um monte de gente que destruiu o Brasil e que está destruindo a nossa economia e que aumenta, inclusive, o déficit público com o corte de investimentos públicos. Então, que bom que pessoas reconheceram mais rápido o equívoco de agora do que o de 64. Nós temos um projeto. Para nós, o que faz as pessoas estarem juntas ou separadas não é a cor da pele, não é o gênero, se é mulher ou homem, não é a orientação sexual, é o projeto. O nosso projeto qual é? Tirar o Brasil da crise garantindo direitos. Nós somos aqueles que defendem a revogação da reforma trabalhista e da emenda do teto dos gastos. Nós somos aqueles que defendemos as mulheres, não da boca para fora, porque para nós, na vida real, mulher é quem tem o trabalho mais precarizado. Então, sou a favor das mulheres, mas não defendo trabalho com direitos, não é a favor das mulheres. Sou a favor das mulheres, mas não defendo a revogação da emenda constitucional 95, que permitirá investimentos em creches ou em saúde, não dá. Né? Então, o nosso projeto é esse e que bom que a gente consiga estar mais unido no Brasil. Um dos nossos graves problemas é justamente a divisão do nosso país. É preciso unir o Brasil com serenidade, tranquilidade, para nós enfrentarmos a crise econômica que vivemos. Dando sequência, quem pergunta agora é a candidata Cátia Abreu. A primeira a responder é a candidata Manuela, depois a candidata Ana Amélia. Por favor, candidata Cátia Abreu. Eu gostaria de perguntar à candidata Manuela. O PT ficou no governo durante 13 anos, governando o país. E nós temos mudanças estruturais que o Brasil precisa com urgência. E nem o próprio Lula, com o auge da sua popularidade, conseguiu fazer essas mudanças que o Brasil precisa. Elas foram sempre adiadas. Dilma também tentou. Vamos ser bastante honestos que ela tentou fazer algumas mudanças e não conseguiu. Qual é a diferença do Haddad, que se mostrou inábil na Câmara Municipal de São Paulo, não conseguia manter maioria, saiu, portanto, apesar de suas boas intenções, como o pior prefeito da capital São Paulo? Como é que o Haddad vai conseguir, diante de tantas acusações de corrupção que terá, se por um acaso fosse eleito, como ele poderá fazer as reformas que não foram feitas nem por Lula solto, nem por Dilma com apoio de Lula, e agora Lula preso e Haddad com esta grande dificuldade de articulação política que possui? Acho que a principal diferença é que nós estamos vivendo em 2018 e nós governaremos em 2019, ou seja, nós construiremos um ambiente e estaremos vivendo um ambiente de muito mais tranquilidade política, porque, Kátia, nós estivemos juntas no Congresso Nacional, tu como senadora, eu como deputada por 2 vezes, e nós construímos mudanças profundas, sim. Né? Dizer que nós não construímos mudanças profundas quando nós criamos o Minha Casa Minha Vida, né? Garantindo a chave da casa da própria na mão da mulher, quando nós garantimos que 36 milhões de brasileiros saíssem da pobreza extrema, quando nós colocamos milhares de jovens para dentro das universidades públicas e privadas com ProUni, quando nós garantimos que as pessoas, 20 milhões de empregos fossem gerados, essas são mudanças importantes. Nós construímos num ambiente de diálogo com o Congresso. E esse ambiente voltará a existir. Eu acredito que o Congresso Nacional, depois dessa crise e depois do reconhecimento, vejam vocês, semana retrasada, o senador Tasso Gereissati, ex-presidente nacional do PSDB, disse: nós erramos porque nós votamos contra só por votar. Nós votamos contra só porque era do PT, só porque era Dilma, porque nós não reconhecemos o resultado das eleições. Acho que esse ambiente se diluirá no período pós-eleitoral. Por quê? Porque há necessidade de tirar o Brasil da crise. Haddad tem plenas condições de fazer isso. Aliás, todas as medidas propostas por ele à frente do Ministério da Educação foram aprovadas no Congresso. Cito mais uma, o Fundeb, né, que ampliou os investimentos e que inovou, garantindo a inclusão de educação infantil no Fundo Nacional de Financiamento do Ensino Fundamental. Então, nós construímos mudanças. O ambiente é que mudará. O ambiente de 2016, se depender da gente, do nosso governo, não se repetirá. Por quê? Porque com ele, a economia do Brasil afundou e o nosso povo perdeu direitos, trabalho e dignidade. Em 2019, nós conseguiremos, eu tenho esperança e por isso sou candidata a vice-presidente, conseguiremos enfrentar a crise.
A candidata Cátia Abreu quer fazer um comentário antes de fazer novamente a pergunta para a candidata Ana Amélia. Isso. Eu quero apenas lembrar que todo esse período de coisas boas que aconteceram foi no governo do Lula, numa situação econômica bastante diferenciada. Dilma não é Lula e nem Haddad é Lula. Dilma, uma pessoa correta, honesta, defenderia ela novamente, mas não soube articular a política e cometeu erros na economia. Nem Lula conseguiu manter os ganhos que tinha feito. Nós já perdemos os ganhos, Manuela, não foi no governo só do Temer. Nós já começamos a perder esses ganhos, já infelizmente no governo da presidente Dilma, por falta desta habilidade e desta experiência que Haddad também não tem e que nós iremos para o mesmo caminho. Esse mundo cor-de-rosa com o PT, com tantas acusações de corrupção, nós teremos de novo um presidente nas cordas do ringue, tendo que responder como está Michel Temer hoje, como tantos outros petistas não são condenados, muitos investigados. Mas é esse clima de corrupção e de dúvida na Lava Jato, agora principalmente com a delação de Palocci, dizer que 1000 MPs, 90% foram compradas, tiveram corrupção. Como é que um presidente pode governar o país e mandar uma MP para o Congresso Nacional sem ter a dúvida da imprensa, dos brasileiros, dos parlamentares que, de novo, negócios não estarão sendo feitos? Não digo que Haddad fará, mas a desconfiança do Brasil terá. Nós precisamos de um candidato como Ciro Gomes, que já provou durante 38 anos, mesmo convivendo num governo do PT como eu, que não temos rabo de palha, que não temos nenhum processo de corrupção contra nós. O Brasil precisa de alguém ficha limpa para governar o Brasil e Ciro Gomes é esta pessoa. Candidata Manuela pediu a palavra? Eu tenho que responder A senhora... agora, pelo amor de Deus, deixa eu responder. Então vamos fazer isso. Pode Então, ser, por favor. deixa a pergunta. A senhora Não repita. precisa fazer a pergunta, não A precisa senadora repetir. responde e eu comento. Exatamente. Então vamos não lá. precisa. Então a candidata Ana Amélia responde não, e depois já a vou candidata responder Manuela faz o comentário. Aqui a questão da nossa querida Cátia Abreu e fazer apenas um breve comentário. Engraçado, nenhuma referência, quando eu falei, nenhuma referência ao abraço com Renan Calheiros. Nenhuma referência ao abraço pela conveniência que isso representa eleitoralmente ao candidato que lidera, que está junto com a Manuela Dávila, o Fernando Haddad. Então, nada, nenhuma referência, isso tudo é certo, está correto, foram os golpistas, mas estão juntos, abraçados. É preciso lembrar também que aqui nós temos o mantra de atacar a PEC do teto. Eu votei a PEC do teto. E por quê? Por convicção. O descalabro financeiro deixado pelo governo Dilma Rousseff desorganizou as contas públicas. É como na casa das pessoas, gastar muito mais do que pode e sem nenhum resultado eficaz, como foi o Pronatec e tantos outros programas que foram. Ciência Sem Fronteira, por exemplo, tirou dinheiro do investimento em pesquisa e levaram os meninos a fazer não pós-graduação, mas fazer graduação ou mais aprender inglês no exterior. Muito bonito, mas o país não tinha condições de pagar isso. O Estado de Minas Gerais está vivendo aquilo que Dilma fez no país. Não paga funcionário em dia, governado pelo PT. Essa é a gestão perdulária, a gestão que joga dinheiro pela lata do lixo, seja por corrupção, seja por qualquer motivo. Os carros que foram comprados para o governo de Minas Gerais, eu vi lá em Belo Horizonte, estão sendo arrestados pela justiça porque o governo não pagou ao fornecedor, todos eles com o logo do governo do Estado. É esse sentido que teve a PEC do teto. Então, um governo gastador. Aqui em São Paulo, ao contrário, Geraldo Alckmin colocou as contas em dia, paga em dia todos os servidores, todos em dia. Tem um superávit, ou seja, sobra dinheiro para fazer investimentos. As rodovias são as melhores do país, a segurança, a saúde. Uma redução na área da segurança extraordinária, índices que chamam a atenção do mundo, porque 8 homicídios por 100 mil pessoas é um fato notável. Destruiu a questão das organizações criminosas na questão das sucatas que pegavam o roubo e o homicídio de roubo de carro para o desmanche. Isso foi resolvido também atacando a origem dessa criminalidade. Então, os dados e os números conseguidos por Alckmin em São Paulo, que é praticamente mais do que um país, mais de 40 milhões de habitantes, em toda essa saúde pública, atenção à mulher, 3 instituições para atender a mulher, já que estamos no Outubro Rosa, a área de educação e a infraestrutura que funciona com eficiência exemplar em todos os modais de transporte. Então, é um Estado que tem, mais ainda, a capacidade, por ser ficha limpa, como eu,
e ter vida limpa, como eu, é que ele tem uma capacidade de articulação que teve na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo com o Congresso Nacional. Foi constituinte, deputado constituinte. Geraldo Alckmin tem uma capacidade extraordinária no diálogo e no respeito às diferenças, sejam elas partidárias, sejam elas raciais, sejam elas religiosas, sejam elas de gênero. É um homem democrata, é um estadista. Então, eu tenho a convicção de que não haverá nenhum problema com os desafios que 2019 tem para este Brasil, com tantos problemas deixados a maior parte pelo governo do PT. Lembrando que nós chegamos à metade do nosso debate. Antes de passar para a próxima etapa, a candidata Manuela quer fazer um comentário? Por favor. Quero, sim, porque eu queria que as pessoas atentassem. Eu estou muito disposta a discutir propostas para o Brasil e acho que essa eleição deve ser uma eleição em que a gente atente, né? Quem tem compromisso com a educação pública, com saúde pública, com a defesa do SUS, mas vejam vocês, tem muita contradição em discurso e aí eu anotei só algumas coisinhas para a gente poder observar a coerência de cada um. O Alckmin está perdendo aqui em São Paulo. E o Brasil não é São Paulo. São Paulo é importante, é estratégico para o desenvolvimento nacional, mas o Brasil é muito complexo, muito diferente, muito diverso. Felizmente, tem São Paulo, tem o Rio Grande do Sul, tem Minas, mas tem o Norte e Nordeste, que foi tão pouco olhado pelos governos tucanos. A senadora Ana Amélia falou do parcelamento de salário. Vou contar uma coisa para vocês. Nós somos conterrâneas, todos sabem, somos gaúchas. No Rio Grande do Sul, eu sou deputada estadual, voltei para lá depois de 8 anos em Brasília para fazer o meu mestrado e ter minha filha. Eu estou lá há 4 anos denunciando um governo que parcela salário. E o partido dela, o PP, vota sempre a favor do governo, né? Então, como é que é? Pode parcelar salário no Rio Grande do Sul, não pode parcelar o salário em Minas, né? Então, nós temos estados com problema grave e é preciso que o governo federal faça o diálogo sério. Como gaúcha, mas como candidata a vice-presidente, eu defendo Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, Alagoas, que são estados que as contas estão complicadas, que o governo central tenha generosidade para fazer a discussão, não que proíba investimentos públicos nesses estados, como o governo Temer, apoiado pela senadora, tenta fazer. E também sobre a aliança chega a ser engraçado. Eu disse para vocês, eu quero discutir proposta, mas é que a gente precisa pelo menos falar que o Centrão apoia o Alckmin, esse que está perdendo a eleição em São Paulo. O mesmo Centrão que apoiou Lula e a Dilma. O mesmo Centrão que apoiou Lula e Dilma e para isso serviu. Na época serviu. E lembrar só que o Tarso Genro, do PT, do partido do Haddad, que aliás são muito amigos, foi o Tarso que deixou ao seu sucessor aumentos, que ele apenas autorizou os aumentos e que o sucessor teve que cumprir os aumentos. Isso é irresponsabilidade e é desonestidade administrativa e política também com o administrador público. Candidata Cátia Abreu, vamos lá, antes da gente passar para a próxima etapa. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer aos estados, aos governadores, especialmente Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que estão numa dificuldade imensa econômica, financeira, por irresponsabilidades de administrações passadas, que Ciro Gomes vai resolver o problema desses estados, não pelos seus governadores, não pelos seus políticos, mas pelo povo mineiro, carioca e pelo povo gaúcho, que está envergonhado, cabisbaixo e humilhado diante das corrupções e as desavenças que fizeram em seus estados. Destruíram esses 3 estados. E nós já temos um plano na nossa economia para comprar a dívida com juro internacional muito mais barato e quitar essas dívidas, colocar esses estados em ordem e a União vai fazer isso com aval, com juro internacional, com todas as garantias, mas que esses 3 estados possam sair do buraco que se encontram. Vamos lá, agora a gente volta aqui com a participação das jornalistas. A primeira a perguntar vai ser a Thaís Bilenque, novamente. Lembrando que a pergunta agora é sobre um tema específico que foi previamente sorteado. O tema da Thaís é política externa. A primeira candidata a responder é a Manuela, depois a Ana Amélia, depois Cátia Abreu. Por favor, Thaís. Bom, ontem o presidente Donald Trump dos Estados Unidos fez uma fala muito crítica ao Brasil, dizendo que o país é muito injusto com as empresas americanas e talvez sejam até o país mais duro com as empresas americanas. Lembrando que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com um superávit de 90 bilhões de dólares em 10 anos. Qual que vai ser a resposta do seu governo, se eleito, a política dos Estados Unidos? Nada. Tá vendo, né? Falar de política externa gera interferência externa. Foi falar do Trump que derrubou. Por favor, Thaís. Não, eu ouvi a pergunta toda, Thaís. Só para nota, por favor, repita a pergunta final. Eu queria saber a resposta do seu governo, se eleito, à política do Donald Trump em relação ao Brasil.
Nós temos agora a diplomacia brasileira a partir do não protagonismo total do presidente Michel Temer, porque não tem legitimidade nem autoridade, né? Nós tivemos um rebaixamento internacional do Brasil. Então, eu acredito que é preciso voltar, né, a legitimidade das urnas e um programa que faça o Brasil olhar para os brasileiros com atenção, né, fará com que a gente resgate o protagonismo que nós temos na nossa região e no mundo. É um país que dá pitaco sobre os outros, como é o caso do Brasil atualmente, um país que não estimula relações comerciais, que tem um candidato a vice-presidente que chamou os nossos parceiros do Sul de mulambentos, né, de mulambos, quer dizer que não compreende a dimensão que o Brasil adquiriu no período anterior internacionalmente. Então, Thaís, eu acredito que quando nós resolvermos a situação política do Brasil, com a legitimidade que as urnas conferirá, o Brasil pode resgatar o seu protagonismo global e passar, assim, a fazer novas rodadas de diálogo com as nações, com todas, com o Eixo do Sul, que são os nossos parceiros prioritários e foram no tempo passado, no passado recente, e também com os Estados Unidos e com os países da Europa. Candidata Anamélia? Eu penso que o equívoco que o governo passado teve foi se alinhar ideologicamente a parceiros como Cuba, como a Venezuela e a Bolívia, e o próprio Equador, cujo presidente já saiu. Isso acabou limitando, apequenando o protagonismo do Brasil, que deveria ter concentrado seu esforço, por exemplo, na negociação do acordo Mercosul-União Europeia, e fazer um enfrentamento. O mundo está cada vez mais protecionista na área do comércio. A posição do Donald Trump é uma proteção interna, é o protecionismo ao contrário, ele protege o seu país, e nós somos também protecionistas, muito protecionistas. Nós temos que ter uma visão mais ampla e, inclusive, ampliar, como quer Geraldo Alckmin, os acordos transpacíficos com outros países, acessando a Ásia, para mercados como o Japão, como Singapura, como a Coreia do Sul, que são áreas muito importantes. Hoje, nós temos os dois maiores protagonistas na área do comércio internacional, que são a China, em primeiro lugar, e os Estados Unidos, em segundo lugar. Essa dependência também é problemática do ponto de vista de quando houver qualquer problema, como você fica. Então, a diversificação e a busca de novos mercados para os produtos brasileiros, que são de alta qualidade. Nós somos maiores protagonistas na área do agronegócio. Um setor, aliás, que eu temo no futuro governo que não vai dar atenção a esse setor e os riscos que o próprio agronegócio corre. O setor de manufaturado. Exportamos aviões. E fui ao interior de Goiás, uma empresa está produzindo ração para alimentar o salmão na Noruega. Não é pouca coisa o que o Brasil tem de oportunidades para ampliar o comércio com a sua diversificada economia. Queria dizer também que foi mencionado aqui que não é só São Paulo que conta, claro que não é, mas São Paulo mostrou, quando Sergipe teve um problema de seca, levar os equipamentos que foram aqui resolvidos o problema do sistema Cantareira, quando houve estiagem, foram levados para Sergipe, ou seja, uma revelação da capacidade da interlocução de um ex-prefeito de Pindamonhangaba, governou São Paulo e tem esse respeito pela federação, pelos municípios, pelos estados, fazendo todos os programas compartilhadamente. E também com as nações, porque o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo e precisa ter uma interlocução internacional com os países produtores que estão do nosso lado. Temos uma fronteira de 17 mil quilômetros e precisa estabelecer uma regra de entendimento com os países no combate à produção e também ao comércio de drogas, dos chamados ilícitos. Para isso é preciso estimular um forte aparato de segurança, contando com o apoio das Forças Armadas e de tecnologia. Thaís, por favor, você pode repetir a pergunta para a candidata Cátia Abreu? Claro. O presidente Donald Trump ontem deu uma declaração dizendo que o Brasil é muito duro com as empresas americanas, talvez o país mais injusto do mundo. Lembrando, de novo, que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Qual que vai ser a resposta do seu governo, se for eleito, a essa política do Donald Trump? Com certeza, fazer continência para a bandeira americana, o meu candidato não fará. E Trump é um falastrão que tem assustado o mundo todo e, ao mesmo tempo, faz papel ridículo para todo lado. Aliás, nós temos um candidato aqui que eu não consigo deixar de ter e ver uma semelhança entre ele e o Trump, que é o capitão candidato a presidente. Os Estados Unidos é muito maior do que o Trump. Nós tivemos uma ótima convivência com o Barack Obama, que era uma pessoa com um comportamento muito mais decente, muito mais de acordo com a grandeza dos Estados Unidos, e nós esperamos que essa fase passe para que nós possamos continuar fazendo as parcerias que sempre fizemos. Também nunca deram moleza para o Brasil. Nós ficamos a vida inteira sem exportar 1 quilo de carne para os Estados Unidos. Conseguimos isso agora há muito pouco tempo, quando eu estava no Ministério da Agricultura.
Com relação ao comércio mundial, eu queria pedir aqui desculpas com todo o respeito, mas nos últimos 15, 20 anos nós não tivemos absolutamente nada que pudesse promover as exportações do Brasil em acordos bilaterais e muito menos as importações. Nós somos um país ultra fechado, que as nossas transações entre exportação menos as importações não passa de 18% do PIB. Isso é a fotografia de um país atrasado nessas relações, sendo que um país modestamente aberto é de 35% a 40% dessas transações correntes em proporção ao PIB. Quero lembrar que Singapura é 240% do PIB. Então nós temos muito a fazer e nesses últimos 15 anos, 20 anos, nada foi feito para ajudar os empresários do Brasil. Muito ao contrário, nós acabamos com a indústria nacional, que representou já 30% do PIB e hoje representa 11% do PIB, que está toda fragilizada, e o protecionismo exatamente também cuidou para que isso fosse reforçado. Nós representamos, Manuela, apenas 2% de todo o comércio mundial. Se você tirar o agro de dentro disso, nós temos 7% do comércio mundial. Então, se não fosse o agro, nós representaríamos menos de 1% no comércio mundial. Isso significa uma indústria frágil, fraca, inexistente e que o agro vem salvando a lavoura deste país. Então, nós precisamos de conversa certa e firme, acordos bilaterais, acordos que vai dar ao Brasil competitividade, trazer tecnologia de fora, mas produzir tecnologia aqui. Na área de saúde, que nós estamos importando 17 bilhões de dólares por ano de medicamentos e equipamentos hospitalares, e nós poderíamos estar produzindo aqui mais pesquisa e inovação para o agro, principalmente para combater o agroquímico, que tanta população não gosta. Nós precisamos de pesquisa em defensivos orgânicos, que estamos avançando muito com relação à Embrapa. Enfim, tem tudo a fazer para abrir o comércio internacional e Ciro Gomes vai fazer. Agora, mais uma participação da jornalista Débora Bergamasco. Pergunta sobre o tema saúde. Ordem de respostas, Ana Amélia, Cátia Abreu, Manuela. Bom, pergunta sobre saúde. Segundo o IBGE, a população brasileira, a expectativa de vida da população brasileira é de 76 anos. O que o seu governo pode fazer para cuidar melhor dos nossos idosos, considerando que o atendimento público aos idosos ainda é deficitário e os planos de saúde estão pela hora da morte? Olha, Débora, essa é uma questão crucial. No nosso programa de governo, liderado por Geraldo Alckmin, um médico que fez nesse trabalho deu uma atenção e uma prioridade. Atenção básica, que é também para os idosos, porque às vezes a falta de uma atenção mais fundamental para a saúde pode levar a ter doenças ou agravar o teu atendimento. Nós temos que criar redes, criar redes de proteção para não jogar os nossos velhos, jogá-los nas casas, nos asilos, que muitas famílias fazem isso. Mas, sobretudo, na área da saúde, existe um déficit maior ainda para a população, que ainda não chegou a idade da velhice, que é o reajuste da tabela do SUS, a ampliação da participação do setor das santas casas, dos hospitais filantrópicos no processo do SUS, junto com os hospitais públicos, federais, estaduais e municipais, integrando uma rede com mais eficiência, usar a telemedicina, que tem sido muito eficaz em Porto Alegre, numa experiência com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e instituições aqui de São Paulo, e que tem se revelado facilitadoras do atendimento à saúde à população, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam mulheres, sejam homens, sejam pessoas idosas. Eu penso que nós estamos descuidando muito, especialmente aquelas pessoas, no caso, que são portadoras de Alzheimer, que antes, quando houve o processo da questão da política, que foi adotada, inclusive, por um ministro do PT, da Saúde, foram extintos os manicômios. E isso acabou as pessoas indo para a rua. Então, o doente mental acabou não tendo um hospital, que devia ser melhorado, um melhor atendimento, e acabou indo para a rua. Quer dizer, a desumanidade em relação a esse processo. O Alzheimer está acontecendo uma coisa semelhante com as pessoas que têm deficiência mental. Então, essa proteção a eles com a casa de acolhimento, numa situação conveniada com os estados, com os municípios, porque é um desafio tão grande, tão gigantesco, que vai exigir uma parceria
muito grande de todo o sistema federal, estadual e municipal. É a única forma de fazer essa integração para permitir uma assistência e um cuidado com os nossos idosos. Aliás, os idosos que, por serem aposentados também, são hoje os arrimos de família, no Nordeste e em várias partes do país. Então, essa questão da Previdência também conta na situação dos idosos como arrimo. Quando as pessoas perdem o emprego, são eles, com a sua aposentadoria às vezes minguada, que vai sustentar aquela família nas regiões especialmente mais pobres do país. Obrigada, candidata. Vou repetir a pergunta para a candidata Cátia Abreu. Candidata, segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro hoje é 76 anos. Isso significa que a nossa população está ficando cada vez mais idosa. O que o seu governo pode fazer para cuidar melhor dos nossos idosos, considerando que o atendimento público aos idosos é deficitário e que o plano de saúde é muito caro? Eu quero dizer que todo o problema do Brasil está na atenção básica, que é a primeira porta de entrada de um doente, ou que está doente, ou que quer prevenir. Nós faremos um fundo de 4 bilhões de reais dos recursos da saúde para premiar as unidades de saúde da atenção básica que cumprirem toda a sua agenda de metas no que diz respeito a 4 itens, mais especificamente vou falar, por causa do tempo, sobre as doenças crônicas que atingem de cheio as pessoas mais idosas, que é hipertensão, diabetes, que estão milhões de brasileiros hipertensos e diabetes sem tratamento e sem medicamento. O que isso está acarretando? Nós estamos, nos últimos 10 anos, nós gastávamos de todo o dinheiro da saúde, 16% apenas com a atenção média e alta complexidade. Agora nós estamos gastando 36% com a média e alta complexidade. Isso significa que o dinheiro não aumentou tanto, significa que foi retirado da atenção básica dos nossos idosos, da mortalidade materno-infantil, das doenças eventuais, como as chikungunhas da vida, as dengues, mas nós queremos também, para esse prêmio, colocar o atendimento, o cliente dizer se foi bem atendido ou não, para que essa unidade de saúde receba esses recursos, que será 1/14 de salário para cada funcionário, desde a segurança, a recepção e até o médico, vão receber esse prêmio. A outra questão é que na equipe de atenção básica, Ciro Gomes, além de médico, além do dentista e além do enfermeiro, vai colocar fisioterapeuta, vai colocar psicólogo, nutricionista e também assistente social, que vai focar na prevenção, especialmente de crianças e dos nossos idosos. Então, conforme as regras, vou repetir mais uma vez a pergunta, agora para a candidata Manuela. Candidata, a nossa população está ficando cada vez mais idosa, que é bom, né, claro. A expectativa de vida, segundo o IBGE, é de 76 anos. O que o seu governo pode fazer para cuidar melhor dessa população idosa, considerando que o atendimento público ainda é deficitário e os planos de saúde são muito caros? Então, primeiro, no nosso programa de governo consta a ideia de nós criarmos um plano nacional para o envelhecimento ativo e saudável, né? Porque as pessoas aos 76 anos ainda têm muito para viver com felicidade, com dignidade. O Brasil precisa respeitar e proteger as pessoas que deram a vida pelo nosso país. Mas, para ter compromisso com os idosos, Débora, e com a saúde pública, é preciso revogar a Emenda Constitucional 95. Por quê? Porque o conjunto de medidas do nosso plano, como prontuário eletrônico, ampliação de equipes do Mais Médico, a criação das redes especializadas de média complexidade, para que cirurgias possam ser feitas num ambiente não o de alta complexidade, não um ambiente hospitalar, e com isso surjam mais vagas nos leitos dos hospitais, não tem como fazer com a Emenda Constitucional 95 valendo, né? Então é preciso revogá-la. Quem tem compromisso com os idosos defende a revogação da Emenda Constitucional 95 e mais, não defende nenhuma reforma da Previdência que puna aos mais pobres, porque esses idosos também têm a sua autonomia financeira, a partir da Previdência. A maior parte desses idosos recebe o salário mínimo, o mínimo da Previdência. Então, tem que ter compromisso com não mexer com aqueles que menos ganham na Previdência Pública, porque assim esses idosos vivem com dignidade a partir da autonomia e independência econômica. Bom, aproveitando que a candidata Manuela falou sobre Previdência, vou para a minha pergunta, o tema é Previdência, mas antes eu queria lembrar as candidatas que vocês precisam responder ainda sobre esse tema, e aí a gente tem mais uma rodada de perguntas entre as senhoras. E o banco está ali, vamos lá. Candidata Cátia Abreu com... É o risco da autonomia. Candidata Cátia Abreu com 4 minutos e 24 segundos. Candidata Ana Amélia tem ainda 5 minutos e 58 segundos.
e a candidata Manuela tem 6 minutos e 3 segundos. Eu sou a mais faladeira. A ordem aqui de respostas à minha pergunta é a candidata Cátia Abreu responde primeiro, depois a candidata Manuela e, por último, a candidata Ana Amélia. Essa não é uma pergunta surreal, ela é bem objetiva. Eu gostaria que as senhoras dissessem, a chapa de que vocês representam defende qual idade mínima na reforma da Previdência para homem e para mulher e qual a proposta para tempo de contribuição. Por favor, candidata Cátia Abreu. Primeiro que eu quero dizer que o tempo de aposentadoria será diferenciado para as mulheres, para os policiais, para os professores e para os trabalhadores rurais, que são profissões muito diferentes, e a mulher pelo o exagero de horas trabalhadas durante o mês. A mulher fica extra 92 horas sem remuneração, trabalhando a mais em casa, o trabalho doméstico e familiar, e os homens apenas 42 horas semanais. Então, nós queremos diferenciar essas categorias. Categorias e pessoas, gente. Na verdade, nós não sabemos e não temos ainda um número exato, por volta de 5 anos, talvez, entre um e outro, mas nós queremos mudar o sistema de repartição, que é hoje, para o de capitalização. No começo, todo mundo chiou muito, agora já tem muita gente copiando o Ciro Gomes. Nós queremos que vai ter uma transição no meio disso, vai ter um teto, e as pessoas vão poder também optar por aumentarem ou não a sua aposentadoria. Então, essa é uma maneira moderna que o mundo todo faz. Sair de repartição para o sistema de capitalização e excluir a idade desses 4 segmentos. Por favor, candidata Manuela. Idade diferente. Idade mínima para homem e mulher e tempo de contribuição. O nosso plano não detalha nesse nível. Por quê? Porque nós acreditamos que o enfrentamento do déficit da Previdência passa, em primeiro lugar, pela volta da formalidade no mercado de trabalho. Então, a reforma trabalhista colocou milhares de trabalhadores na informalidade, agravando o déficit da Previdência, porque se não tem a carteira assinada, não tem o salário fixo, não contribui, aumenta o déficit. Então, para nós, uma das nossas obsessões é a geração de empregos com direitos e, com isso, minimizar o déficit da Previdência. Por favor, candidata Ana Amélia. A idade que está sendo examinada na aposentadoria, vale lembrar o seguinte, o Brasil representa hoje o gasto na Previdência, 10% do produto interno bruto é Previdência Social. Lembrando que 30 milhões de aposentados pelo regime da Previdência Social e INSS, o valor disso é 557 bilhões. E 1 milhão de servidores públicos tem um gasto de 123 bilhões de reais. É para dar ideia de que esses 10% hoje, em 2050, vão representar 16% do produto interno bruto. Se não mexer na Previdência agora, você vai ter um problema para quem vai começar a trabalhar agora. Não vai ter dinheiro para receber na aposentadoria. É fundamental a reforma da Previdência. Aqui em São Paulo, o Alckmin fez em 2011 o SP-Prev, Previdência em São Paulo. Nivelou ao regime geral da Previdência Social os limites do INSS e quem quer ter um valor acima desse, paga esse adicional de uma aposentadoria suplementar com um fundo especial que está sendo capitalizado. Acho que essa solução é uma solução inteligente, porque acaba, sobretudo, com os privilégios. Você tem o coitado do regime geral da Previdência Social, do INSS, e você tem uma pessoa que recebe por mês 20 mil reais. Num país de tantas desigualdades, receber essa aposentadoria é realmente eu diria assim, muito grave do ponto de vista social, e é preciso exatamente equalizar nesse nível que foi o que foi feito em São Paulo e que a população, os servidores, mais de 30 mil servidores, acolheram a esse sistema. Acho que ele é justo, ele é correto e ele é ajustado à realidade. 3 países da América Latina, aqui, Argentina, Colômbia, Chile, já têm idade limite de 65 anos. E talvez essa seja a tendência no Brasil em relação à questão da idade limite para a aposentadoria, porque tem muita gente jovem aposentada em vários segmentos, então é preciso você ter uma situação mais justa para tornar a Previdência Social também mais equilibrada e não corra nenhum risco quem vier se aposentar no futuro ou quem já está aposentado a não ter dinheiro para pagar, para receber logo, logo. Muito obrigado, candidatas. A gente vai agora para a última etapa, quando candidatas voltam a perguntar para as colegas. A primeira pergunta agora quem faz é a candidata Manuela. O tema é emprego. Quem responde primeiro é Ana Amélia, depois Cátia Abreu.
Nós temos 14 milhões de desempregados, uma grande parte são mulheres. As mulheres têm dificuldades grandes de retorno ao mercado de trabalho no primeiro ano de vida dos filhos, né? Estima-se, segundo o IPEA, que 50% das mulheres no primeiro ano de vida do filho não conseguem a volta ao mercado de trabalho formal. Então, isso gera o empobrecimento das mulheres. A senhora pretende revogar a reforma trabalhista, o seu candidato, Geraldo Alckmin e a senhora, pretendem revogá-la? Por quê? Porque com a precarização do trabalho, quem mais sofre é a mulher. Né? A mulher, com a CLT, eu repito, metade já não tinha trabalho formal durante um ano, o primeiro ano de vida do filho. É muito importante para nós mulheres. Está no projeto de governo de vocês? O projeto que nós temos para o empoderamento e para a solução dessa questão do emprego para as mulheres inclui uma atualização do que foi aprovado na reforma trabalhista, porque muitos dos itens aprovados não foram regulamentados e nem acordados, porque a medida provisória que foi criada para complementar aquilo que havia sido aprovado, ela caducou. Então é preciso ajustar várias questões relacionadas à questão do trabalho intermitente, ao trabalho das mulheres que são em período de gravidez, toda essa vacância que ficou com a queda da medida provisória será feita imediatamente. Mas eu queria chamar a atenção também da necessidade. Eu estive visitando em Maceió uma cooperativa de mulheres catadoras de lixo, Manuel. É uma cooperativa que a renda dessas mulheres, antes dessa iniciativa da cooperativa, estava lá o prefeito Rui Palmeira acompanhando, mostrando o que significou a mudança para aquelas mulheres. Mulheres da periferia, de um bairro lá de Maceió, em que elas tinham uma renda estimada em R$350. Passaram a ter entre R$1.000 e R$1.100 a renda dessas mulheres. Você vê que iniciativas que o poder público pode estimular, especialmente um catador de material, a reciclagem, que tem tanto valor social quanto valor econômico, estendido também a todas as regiões do país. Várias experiências bem-sucedidas. Aqui em São Paulo foram aplicados vários programas pelo Geraldo Alckmin de um treinamento de mão de obra, aí vale para homens e para mulheres, qualificação, capacitação, melhor dizendo, que possibilitou acesso ao mercado de trabalho. E outras iniciativas que estimularam empréstimos para pequenas e médias empresas, especialmente pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. Então, é essa forma do governo Geraldo Alckmin apoiar as mulheres e também aumentar o nível de emprego em nosso país, que hoje é alarmante, vergonhoso. Candidata Cátia Abreu, candidata Manuela precisa fazer a pergunta novamente? Não há necessidade. Todos já sabem que eu votei contra a reforma trabalhista, não por ela ser 100% ruim, mas o que tem de ruim nela é inadmissível ter votado a favor. Então nós temos que reavaliar a reforma trabalhista, como diz o Ciro Gomes, trazer a bola de novo para o campo e começar a discutir novamente uma lei moderna, mas uma lei que preserva direitos e que dá conforto e paz entre trabalhadores e empregados. Mas não adianta só votar a lei trabalhista se nós não limparmos o nome das pessoas no SPC. São 63 milhões de pessoas com o nome sujo, vários pessoas formadas que não conseguiram pagar o seu FIES. Nós também faremos o refinanciamento. Nós queremos resgatar a indústria, baixar o juro para os comerciantes que estão aflitos, descontando duplicata de 50% a 56% hoje para ter capital de giro, e vamos ativar a construção civil, moradias, Minha Casa Minha Vida e também saneamento básico para criar rapidamente 2 milhões de empregos, principalmente daqueles que têm uma mão de obra não qualificada como gostaria de ter. Agora quem faz a pergunta é a candidata Ana Amélia, o tema é segurança pública. A primeira a responder é a candidata Cátia Abreu, depois a candidata Manuela. Por favor. Aqui em São Paulo eu tenho que usar porque os números que foram obtidos na redução dos homicídios, de latrocínios, em relação a todos esses aspectos. Eu queria perguntar, em relação hoje ao feminicídio, já que estamos no Outubro Rosa, e não só a saúde da mulher, mas também a violência contra a mulher, que tem índices alarmantes. O que os governos dos candidatos que vocês estão participando podem fazer para a redução e mitigar a violência contra a mulher e, sobretudo, baseado na experiência que São Paulo teve em relação a essas questões? Nós dividiremos na segurança pública 3 pilares importantes. Primeiro, o crime organizado,
que será tratado como um crime federal, já tem muita gente copiando também. Nós temos o crime comum, que nós fortaleceremos as polícias militares dos estados, com equipamento, com inteligência e recursos para custeio. E o terceiro pilar, que vai ser dedicado às mulheres. Nós queremos combater a violência doméstica, o espancamento, o estupro que a mulher brasileira tem vivido hoje. E o feminicídio, que hoje não é maior nos números, porque tem muitos estados, Ana Amélia, que não está anotando direito os feminicídios, porque tem que investigar um pouco mais e dar trabalho. Então nós temos que exigir esses números para que nós possamos fazer algo de verdade para proteger a mulher. As casas-abrigos, que não são só esconderijos, nós queremos muitas casas-abrigos para que as mulheres possam se preparar do ponto de vista emocional, psicológico, mas que também possa ter uma profissão, cursos de qualificação para que ela possa ter a sua renda pessoal. Então, apoio total nas casas-abrigos em todo o país para que nós possamos salvar as mulheres do feminicídio. E a vice-presidência da República não será um palácio de princesa, será um palácio embaixada da mulher deste país, defendendo todas as suas dificuldades e os seus direitos. Candidata Manuela, por favor. Eu tenho 14 anos de mandatos parlamentares e sempre lutei em defesa da dignidade da vida das mulheres. Recentemente eu fui ao Maranhão, Ana, e conheci a experiência da Casa da Mulher Brasileira. Qual a relevância daquilo? Há um investimento na construção da casa de passagem para que a mulher fique quando vítima de situação de violência na sua casa, mas há mais que isso, a qualificação profissional no mesmo ambiente, o juizado e a delegacia estão lá, ou seja, a convergência entre o que o Poder Executivo pode fazer com o acolhimento, com a capacitação profissional, com o judiciário e as polícias. Isso é o que protege as mulheres e garante que elas permaneçam vivas, né? As patrulhas Maria da Penha, ou seja, permitir que as polícias sejam equipadas para garantir que os agressores não cheguem perto das mulheres. Mas existe um outro conjunto de questões que é importante e que não tem relação direta com o investimento público. Tem relação com quem presidirá o Brasil. O Brasil não pode ser presidido por alguém que ache que umas de nós podem ser estupradas e as outras não. O Brasil não pode ser presidido por alguém que acha que mulher tem que ganhar menos mesmo que homem. O Brasil não pode ser presidido por alguém que acha que a nossa vida e a nossa dignidade não interessa ou que é, como ele faz às vezes, mimimi, coisinha de mulher de um jeito ou de outro. A gente precisa de alguém que simbolicamente mostre para as nossas crianças como a minha filha, que tem 3 anos, ou como o neto da Kátia, que mostre para elas que mulher tem dignidade. E nós, mulheres, exigiremos isso e faremos valer isso nas urnas. Nós não podemos ter alguém que represente o ódio a nós, mulheres, na presidência do Brasil. Bom, agora a gente entra na última etapa, a última pergunta. O tema é educação. Alguém tem que me emprestar um pouco. Quem faz... Vai para esse PC, Kátia, do tempo. Pois é. Vou ter que te Quem faz a emprestar. pergunta, faz a pergunta é a candidata Kátia Abreu. A senhora tem 49 segundos. Brasil, O tema é Brasil. educação. A primeira a responder é a candidata Manuela, que tem 3 minutos e 33 segundos. E depois a candidata Ana Amélia, com 1 minuto e 1 segundo. Por favor, candidata Kátia Abreu. No estado de São Paulo, caiu muito, Ana Amélia e Manuela, o IDEB no ensino médio, piorou bastante. No Ceará, bateu a meta 2 vezes mais do que a média nacional. Na capital, o ensino médio não atendeu também o IDEB. Fortaleza bateu a meta de 2021 em 2017. Das 100 melhores escolas do país, 82 estão no Ceará e 18 espalhadas pelo Brasil, e em São Paulo muito poucas, tanto na capital como no estado. O que fazer para que o IDEB seja uniformizado em todo o Brasil e que, principalmente, a evasão escolar no ensino médio, que é de 58%, que nenhuma política pública foi construída durante os últimos anos para evitar os nossos jovens abandonando o seu futuro. Por favor, candidata Manuela. Eu, Kátia, tenho um orgulho danado de fazer parte da chapa com o Haddad, porque nós trabalhamos juntos quando eu era da Uni, construímos o ProUni, ele era ministro da Educação. Depois eu fui deputada federal, tive a oportunidade de relatar a lei dos estágios, que foi muito importante para a permanência de jovens no ensino médio. Ele enviou a lei para o Congresso e eu apresentei o substitutivo. Então, nós temos um candidato que é comprometido com a educação, essa é a vida dele. E tem algo que é bastante importante, que ajudou o Ceará, ajudou as cidades do Brasil inteiro, e é bom ver que as experiências deram certo em alguns estados, inclusive para que outros possam repeti-las, copiá-las, né? É bom o Brasil que dá certo, os estados que dão certo, mas o que permitiu que algumas experiências
experiências se destacassem foi a ampliação do investimento público. Isso aconteceu com uma lei. Também foi criada, tu aprovaste como senadora, eu como deputada, e foi proposta pelo Haddad, que chama-se Fundeb. Então, nós precisamos garantir a permanência. O Fundeb precisa ser renovado, a permanência desse fundo que investe no ensino fundamental brasileiro para que as nossas crianças possam ter escola digna, que as eduquem para as atividades formais e também para a vida. Para além disso, nós temos algo no nosso plano que para mim é bastante especial, que é a ideia, as melhores escolas de ensino médio são federais, né? E elas são as melhores porque elas recebem mais investimento do que os estados têm condições hoje, em função das suas crises e das não prioridades dos governos, de fazer isso, dar um resultado melhor. O que nós faremos? Essas escolas adotarão escolas próximas com resultados piores para que possam partilhar experiências, né? Para que possam as professoras intercambiar relações, ver como gerir a escola, como garantir conteúdo. Nós também temos algo que foi muito relevante para o aumento do IDEB em alguns lugares e que precisa ser mantido, que foi a política do livro didático e a do transporte escolar, que criamos com a Haddad no Ministério da Educação. Tem gente que não sabe que antes não tinha livro didático distribuído pelo governo. As crianças copiavam o conteúdo e iam para a escola já cansadas, chegavam lá, como a gente fala no Sul, esgualepadas, caminhavam às vezes 3, 4, 5 quilômetros para acessar a sua escola. Nós criamos a Política Nacional do Transporte Escolar e a do livro didático. Isso é o que garante qualidade na escola. Imaginem, o melhor ministro da Educação vai ser presidente do Brasil. Como me disse uma vez, agora no interior da Bahia, uma professora, tira a tua arma do meu caminho que eu vou passar com o professor. Vou eleger um professor presidente da República. Vai ser bonito. Candidata Ana Amélia, por favor. Bom, o IDEB, Kátia, é um dos sinais, dos sintomas, e nós precisamos cuidar. A queda em São Paulo, mas comparativamente aos resultados dos outros estados, ainda é uma situação privilegiada. Eu queria dizer que Geraldo Alckmin quer ser e será o presidente da primeira infância. Ele pretende, em 4 anos, universalizar o atendimento da pré-escola de 4 a 6 anos, dando também uma prioridade especial a crianças de 0 a 3 anos que estão em regime de vulnerabilidade, mães que não têm condições, então essa é a atenção prioritária que vai haver e também melhorar a qualidade do ensino médio para evitar a evasão escolar. Ter também um olhar muito grande, com um projeto ambicioso, revolucionário, o professor do futuro. Um professor em que a carreira deste professor seja a melhor e a mais buscada entre as demais carreiras do setor público. Essa é a meta do presidente Geraldo Alckmin, 45, dia 7 de outubro. É a nossa Candidata Ana Amélia, eleição. eu peço desculpas, o tempo da senhora acabou, como o da candidata Cátia Abreu, e conforme as regras desse debate, como a candidata Manuela ainda tem 1 minuto e 20 segundos de tempo, ela pode gastar esse tempo nessa última etapa. Fique à vontade, candidata. Obrigada, Diogo. Eu quero agradecer a vocês por organizarem o debate, as minhas companheiras de debate, a todo mundo que está nos assistindo e fazer um pedido especial. Em 5 dias, o povo brasileiro vai às urnas. Nós acreditamos na democracia, ele não. Nós acreditamos que mulheres e homens de todas as idades, com qualquer orientação sexual, negros, negras, indígenas, todos fazem parte da solução dos problemas que o Brasil vive. Ele não. Nós acreditamos no trabalho com direitos, na revogação da Emenda Constitucional 95, nos investimentos públicos, em creche, em saúde, e ele não. O meu pedido é para que tu nos ajude. Cada um de vocês converse com seus amigos, com a mãe, as filhas conversem com os pais. Eu tenho uma filha de 3 anos, eu não quero que ela cresça num Brasil de ódio. Conversa com teu pai, conversa com teu namorado, conversa com teu vizinho e fala que tu conhece ele, sabe que ele foi criado pela mãe, que ele não é um desajustado por isso e que não pode permitir que alguém que pensa isso chegue e governe o Brasil. Nós juntos vamos garantir um Brasil justo, um Brasil com seu povo feliz de novo. É por isso que eu peço teu voto no Haddad, em mim, para nós podermos garantir um Brasil justo e digno para todo o nosso povo, de qualquer jeito. No nosso Brasil tem lugar para todo mundo. Tem sobrou 14 ainda. Mais 13 então, segundos. vote 13, vote Haddad, vote Manuela, vote no Brasil feliz de novo. Vocês estão vendo que eu sei administrar tempo, vou contar para vocês. Eu me elegi sempre com 5 segundos e sempre fui a mais votada do Brasil. Então deu certo, vai dar de novo. Vote 13, vote Haddad, Manuela. Obrigado, candidata. Bom, eu queria agradecer aqui a presença das candidatas, das campanhas, por terem topado essas regras, das jornalistas, minhas colegas, muito obrigado. E a gente se vê numa próxima. Até mais.